Você inventou tudo isso, disse ele sem ouvir. 4 anos depois, 2 meninos idênticos de olhos verdes provaram o quanto o CEO milionário estava errado. As palavras tinham sido ditas anos atrás, mas ainda viviam na memória de Eduardo Bittencourt com uma clareza perturbadora. Você inventou tudo isso. Ele tinha dito sem hesitação, sem raiva até, apenas com uma certeza plana que não deixava espaço para discussão. Na época, ele acreditava que confiança era força, que recusar-se a duvidar de si mesmo era a razão pela qual ele estava no topo do seu mundo. Agora, ele estava no centro de um grande salão de gala beneficente em São Paulo, cercado por lustres de cristal e sorrisos cuidadosamente arranjados, o ar preenchido por risadas educadas e o tilintar suave das taças de champanhe. Ele era o patrocinador principal da noite, o homem cujo nome aparecia nos banners e convites. O homem a quem as pessoas agradeciam antes mesmo de saberem o porquê. Seu terno escuro caía perfeitamente, o cabelo castanho penteado com esmero, seus olhos verdes afiados e observadores, enquanto percorriam a multidão com um distanciamento praticado. Eduardo não esperava ver o passado esta noite. Ele havia treinado a si mesmo para acreditar que estava acabado, selado atrás do sucesso e do tempo. A mulher que ele uma vez dispensou tornara-se um capítulo encerrado, algo desconfortável, mas irrelevante. Ou assim ele pensava. Ele a notou primeiro não porque ela parecia perdida ou incerta, mas porque ela parecia exatamente o oposto. Ela estava perto do palco, falando calmamente com membros da equipe de organização, sua postura confiante, sua presença comandando a atenção silenciosamente. O cabelo castanho caía perfeitamente sobre os ombros, sua expressão composta de uma maneira que sugeria que ela pertencia àquele lugar tanto quanto qualquer outra pessoa na sala. Sofia Bastos, a compreensão o atingiu lentamente, como um eco atrasado. Seu peito apertou quando a memória colidiu com a realidade, e por um breve momento o barulho da sala pareceu desaparecer. Ele disse a si mesmo que estava enganado, que a semelhança era coincidência, que o passado estava pregando peças nele. Então ela se virou levemente e não houve mais dúvida. Antes que Eduardo pudesse processar totalmente o choque, seu olhar se desviou e tudo mudou. Parados ao lado de Sofia estavam 2 meninos pequenos, com não mais que 4 anos de idade, vestidos impecavelmente para a ocasião, as mãos soltas ao lado dela. Eles eram idênticos, desde o formato dos rostos até a maneira como estavam parados, observando a sala com expressões curiosas e sérias, familiares demais para serem ignoradas. Cabelos castanhos, olhos verdes. A respiração de Eduardo prendeu dolorosamente na garganta. Ele reconheceu aqueles olhos imediatamente, não porque alguém os tivesse apontado, mas porque ele havia vivido com eles a vida inteira. O mesmo tom intenso de verde o encarava agora, multiplicado, espelhado em 2 rostos pequenos que não deveriam existir. Sua mente procurava explicações, lógica, coincidência. Tinha que haver outra resposta. Sempre havia. Sofia subiu ao palco então, as luzes brilhando ao redor dela, enquanto o apresentador a introduzia como a organizadora da noite. Aplausos encheram o salão, mas Eduardo mal ouviu. Seu foco permaneceu travado nos meninos, na maneira como um se inclinava levemente em direção ao outro, na seriedade familiar em suas expressões. Um pensamento repentino e indesejado empurrou sua negação. Aquilo não era coincidência. Enquanto Sofia começava a falar, equilibrada e composta, Eduardo sentiu algo desconhecido rastejar em seu peito, algo perigosamente próximo do medo.
A frase que ele uma vez atirara nela tão facilmente repetiu em sua mente, mais alta agora, mais pesada. Você inventou tudo isso. A confiança que ele sentia naquelas palavras começou a rachar, porque agora, parados na frente dele, estavam duas razões inegáveis provando o quanto ele poderia ter estado errado. Eduardo mal registrou os aplausos que seguiram as observações de abertura de Sofia. O som passou por ele como uma estática distante, presente, mas sem sentido, enquanto sua atenção permanecia fixa nos dois meninos ao lado dela. Eles mudaram o peso do corpo levemente, um espelhando o outro sem perceber, seus movimentos instintivamente sincronizados de uma maneira que parecia dolorosamente íntima. Não era algo que se aprendia, era algo com que se nascia. Ele tentou se firmar focando em detalhes que podia controlar. O corte do terno, o peso familiar do relógio no pulso, o ritmo lento e constante de sua respiração. Nada ajudou. Seus olhos continuavam voltando para as crianças, traçando a linha de suas sobrancelhas, o formato de suas bocas, a intensidade inconfundível naqueles olhos verdes que espelhavam seu próprio reflexo mais claramente do que qualquer fotografia jamais fizera. Isso era impossível, ele disse a si mesmo. Completamente impossível. Sofia terminou de falar e desceu do palco, imediatamente cercada por convidados, oferecendo elogios e agradecimentos. Ela aceitou tudo com facilidade praticada, sorrindo educadamente, acenando, movendo-se com a autoridade tranquila de alguém que conquistou o seu lugar pelo esforço, em vez de por direito. Eduardo a observou do outro lado da sala, impressionado com o quão pouco ela lembrava a mulher que ele dispensara anos atrás. Não havia hesitação em seus movimentos agora, nenhuma necessidade de provar a si mesma. Ela pertencia ali, e então, como se sentisse o olhar dele, ela olhou para cima. Os olhos dele se encontraram. Por uma fração de segundo, algo cintilou no rosto de Sofia. Surpresa, rapidamente mascarada pela compostura. Reconhecimento, seguido por um endurecimento de sua mandíbula. Ela não sorriu. Ela não desviou o olhar. Ela simplesmente reconheceu a presença dele com uma expressão firme e ilegível. Depois voltou sua atenção para os convidados ao seu lado. Aquela contenção tranquila perturbou Eduardo mais do que a raiva jamais poderia. Ele se viu movendo-se sem decidir totalmente. Seus pés o levaram através da multidão, passando por rostos familiares e acenos educados que ele mal retribuiu, sua mente correndo à frente do corpo. Cada passo o trazia mais perto de uma verdade que ele evitara por anos, uma verdade que agora estava parada na frente dele, na forma de dois meninos pequenos puxando gentilmente as mãos de Sofia. Um deles olhou para ela e sussurrou algo. Ela se curvou levemente para ouvir, sua postura suavizando de uma maneira que fez o peito de Eduardo apertar inesperadamente. O outro menino observava a sala com curiosidade calma, seu olhar pousando brevemente em Eduardo antes de se desviar novamente, desinteressado, sem medo. A indiferença casual doeu mais do que o reconhecimento doeria. Eduardo parou a alguns metros de distância, perto o suficiente para ouvir suas vozes agora, perto o suficiente para notar a maneira como os meninos se inclinavam para Sofia instintivamente, ancorados na presença dela. Ele limpou a garganta, de repente inseguro de como começar, de quais palavras poderiam possivelmente preencher a distância entre acusação e realidade. Sofia virou-se para encará-lo totalmente. Sr. Bittencourt, disse ela uniformemente, seu tom profissional, controlado. Eu não esperava vê-lo aqui. A formalidade pousou como uma repreensão silenciosa. Ele fora Eduardo uma vez. Agora ele era um título.
Eu não sabia que você era a organizadora, respondeu ele, ouvindo a rigidez na própria voz e odiando isso. Nem você perguntou, disse ela simplesmente. Antes que ele pudesse responder, um dos meninos puxou o vestido dela. Mamãe, quem é esse? A palavra atingiu Eduardo mais forte do que qualquer confronto poderia. Sofia hesitou por apenas um momento, depois respondeu calmamente. Esse é o Sr. Bittencourt. Ele ajudou a tornar esta noite possível. O menino estudou Eduardo abertamente, a cabeça levemente inclinada. Ele se parece com a gente, disse ele, não acusando, não curioso, apenas constatando um fato. Eduardo sentiu sua compostura cuidadosamente construída fraturar. Os olhos de Sofia correram para ele, afiados agora, alertando. Vão esperar perto da mesa, disse ela gentilmente aos meninos. Eu já vou. Eles obedeceram sem questionar, caminhando alguns passos, mas permanecendo à vista. Eduardo os viu ir, cada instinto gritando que aquela era uma linha que ele não poderia descruzar sem consequências. Quantos anos eles têm? Perguntou ele baixinho. Sofia encontrou o olhar dele sem vacilar. 4. O cálculo aconteceu instantaneamente em sua mente, brutal e inegável. O tempo se alinhou com a memória de uma maneira que não deixava espaço para a negação. A acusação, a discussão, a porta se fechando atrás dela. O silêncio se estendeu. Você me disse que estava grávida, disse ele finalmente, a voz mais áspera do que pretendia. Eu não acreditei em você. Não, respondeu Sofia. Você me disse que eu estava mentindo. A distinção importava. Eduardo engoliu em seco. Eles são... Sofia sustentou o olhar dele por um longo momento, depois respondeu com finalidade tranquila. Sim, eles são seus. A sala não girou. As luzes não diminuíram. Não houve colapso dramático. Em vez disso, uma clareza pesada e esmagadora se instalou sobre ele, constante e inescapável. Por anos de aniversários que ele perdeu, de primeiras palavras que ele nunca ouviu, de vidas que continuaram perfeitamente bem sem ele. Você disse que eu inventei tudo, continuou Sofia, a voz calma, mas com uma ponta de algo mais profundo. Eu acreditei que você não ouviria. Então eu parei de tentar. Eduardo olhou além dela para os meninos, rindo baixinho de algo que só eles entendiam. E pela primeira vez em sua vida, o sucesso pareceu sem sentido. Ele tivera certeza uma vez. E agora, a certeza era a única coisa em que ele não confiava mais. Eduardo deixou o salão de gala mais tarde naquela noite com a sensação inquietante de que o chão sob sua vida havia mudado sem aviso. Os aplausos, os discursos, os parabéns não significavam mais nada para ele. Até o peso familiar da autoridade que ele carregava tão confortavelmente parecia estranho agora, como se pertencesse a outra pessoa inteiramente. Ele sentou no banco de trás do carro na volta para casa, olhando para as luzes da cidade, enquanto a imagem de 2 meninos idênticos com seus olhos se repetia infinitamente em sua mente. O sono não veio. Toda vez que fechava os olhos, via Sofia parada naquele palco, calma e inabalável, ladeada por crianças que deveriam ter sido impossíveis. Sua memória o traiu, arrastando-o de volta para a noite em que ele a dispensara, para a maneira como dissera aquelas palavras com tanta certeza. Você inventou tudo isso. Na época parecera um encerramento, agora parecia um veredicto passado sem julgamento. Pela manhã, a negação dera lugar à urgência. Eduardo cancelou suas reuniões sem explicação, algo que raramente fizera em anos. Ele sentou sozinho em seu escritório,
encarando o telefone por um longo tempo antes de finalmente discar o número de Sofia. Tocou várias vezes antes de ela atender. Ah, sim? A voz dela estava controlada, distante. Precisamos conversar, disse ele. Adequadamente, não em um corredor. Houve uma pausa na linha. Não há nada sobrando para discutir, respondeu ela. Eu sei que você não me deve nada, disse Eduardo cuidadosamente. Mas eles merecem clareza. E eu também. O silêncio se estendeu novamente, mais pesado desta vez. Amanhã, disse Sofia finalmente. 1 hora, em algum lugar público. O alívio o invadiu, temperado pela compreensão de que aquilo não era perdão, apenas permissão. Eles se encontraram na tarde seguinte em um café tranquilo, longe do centro da cidade. Sofia chegou primeiro, os meninos com ela, ambos segurando carrinhos de brinquedo e conversando entre si em voz baixa. Quando Eduardo entrou, eles o notaram imediatamente, estudando-o com curiosidade aberta. Ele resistiu ao impulso de se aproximar deles, parando a alguns passos de distância e esperando Sofia reconhecê-lo. Ela gesticulou para a cadeira à sua frente. Sente-se. Eduardo obedeceu, de repente ciente de quão grande e intrusivo ele se sentia no pequeno espaço. Ele cruzou as mãos, incerto de onde olhar, incerto do que era apropriado. Estes são Lucas e Davi, disse Sofia calmamente. Ouvir os nomes fez algo em seu peito apertar. Eles são saudáveis, continuou ela. Eles são felizes e eles não precisam de confusão. Eu não quero confundi-los, disse Eduardo. Eu quero entender. Sofia encontrou o olhar dele, a expressão ilegível. Entender agora não desfaz 4 anos. Eu sei, disse ele baixinho. Mas eu preciso saber como isso aconteceu. Por que você nunca me contou? Eu contei, respondeu ela. Você não acreditou em mim. E depois disso eu escolhi a estabilidade em vez de explicações. Ela falou sem amargura, o que tornava a verdade mais difícil de suportar. Ela contou tudo a ele então, sobre a descoberta da gravidez, sobre o medo e as consultas médicas a que compareceu sozinha, sobre as noites em que chorou baixinho para que os meninos não sentissem seu pânico. Ela não dramatizou nem acusou. Ela simplesmente declarou fatos, cada um pousando com força, silenciosa. Eduardo ouviu, o peito apertando a cada palavra. Quando eles nasceram, continuou Sofia, eu olhei para eles e vi você imediatamente. Não por causa dos olhos, mas por causa da intensidade deles. Eu soube então que tinha feito a escolha certa ao ir embora. As palavras cortaram mais fundo do que a raiva teria cortado. Você não precisava de mim, disse Eduardo. Eu não precisava de você, concordou Sofia. Eles poderiam ter precisado, mas necessidade e confiança não são a mesma coisa. Os meninos os interromperam, subindo na cadeira ao lado de Sofia, sussurrando um para o outro e rindo. Eduardo os observou, notando como eles se inclinavam para ela instintivamente, o quão seguros estavam na presença dela. Posso falar com eles? Perguntou ele, hesitante. Sofia considerou a pergunta cuidadosamente. Hoje não, disse ela. Você ainda é um estranho para eles. Eduardo assentiu, aceitando o limite sem questionar. Quando a hora acabou, Sofia levantou-se, reunindo as jaquetas dos meninos. Isso não significa que algo mudou, disse ela. Eu concordei em conversar porque a verdade já tinha saído. Eu entendo, respondeu Eduardo. Ela pausou, depois acrescentou. Se você quiser se envolver, será devagar, nos termos deles, não nos seus. Eu farei o que for preciso, disse ele. Sofia não respondeu.
Ela pegou as mãos dos meninos e saiu do café, deixando Eduardo sentado sozinho, com a certeza silenciosa de que sua vida havia se dividido em duas metades claras. Tudo antes deste momento. E tudo que teria que mudar depois. Os dias que se seguiram foram marcados por uma quietude estranha e exaustiva. Eduardo movia-se pela vida como se fosse através da água, tudo lento, abafado, resistente. As reuniões foram retomadas, os e-mails exigiam respostas, as pessoas falavam com ele com a mesma deferência de sempre, mas nada disso o alcançava da mesma maneira. Cada conversa parecia superficial comparada ao peso silencioso pressionando seu peito, um peso moldado inconfundivelmente como dois meninos pequenos nos quais ele não conseguia parar de pensar. Ele repassava a conversa do café infinitamente, dissecando cada palavra que Sofia dissera, cada limite que ela traçara com tamanha certeza calma. O que mais o perturbava não era a raiva dela, mas a compostura. Ela não lhe pedira nada, não exigira desculpas ou explicações. Ela simplesmente declarara fatos e protegera seus filhos, e ao fazer isso, expusera quão pouco controle ele realmente tinha. Pela primeira vez em sua vida, Eduardo não sabia qual era o próximo movimento correto. Ele começou a pesquisar silenciosamente, não através de advogados ou investigadores, mas através de noites em claro e honestidade desconfortável consigo mesmo. Ele leu sobre crianças da idade de seus filhos, sobre estágios de desenvolvimento e necessidades emocionais, sobre como a confiança se formava e quão facilmente podia ser quebrada. Cada artigo parecia um lembrete de quanto tempo havia passado sem ele, quanto ele nunca poderia recuperar. Quando Sofia finalmente concordou em deixá-lo ver os meninos novamente, foi sob condições tão precisas que não deixavam espaço para interpretação. Um parque, 1 hora. Ela estaria presente o tempo todo, sem promessas, sem explicações, sem afeto físico, a menos que iniciado pelas crianças. Eduardo chegou cedo, ficou perto da borda do parque, mãos nos bolsos, observando famílias passarem, sentindo-se agudamente ciente de seu próprio lugar entre elas. Quando Sofia apareceu com Lucas e Davi, a respiração dele prendeu, apesar do esforço para permanecer composto. Os meninos andavam à frente dela, discutindo baixinho sobre de quem era a vez de segurar um avião de brinquedo, suas vozes se misturando em perfeita sincronia. Eles pararam a alguns metros de distância. "Este é o Eduardo", disse Sofia calmamente, não usando o título dele, não lhe atribuindo um papel. "Vocês podem dizer oi se quiserem." Os meninos o estudaram abertamente. Lucas foi o primeiro a falar. "Oi", disse ele, o tom neutro. "Oi", ecoou Davi, espelhando-o instintivamente. "Olá", respondeu Eduardo, agachando-se levemente para ficar no nível dos olhos deles, sem invadir o espaço. "É um prazer conhecer vocês." Eles aceitaram isso sem reação, voltando rapidamente para o brinquedo, ajoelhando-se na grama e retomando o jogo como se Eduardo fosse outro detalhe do cenário. A indiferença doeu mais do que a rejeição doeria, mas Eduardo forçou-se a aceitar. Sofia observava de perto, a postura relaxada, mas a atenção afiada. À medida que os minutos passavam, Eduardo falava apenas quando falavam com ele. Ele respondia perguntas honestamente, mas brevemente. Ele não tentava pegar os meninos, não interrompia a brincadeira, não tentava impressioná-los. Ele sentou num banco próximo e observou, aprendendo os ritmos deles, a maneira como Lucas franzia a testa em concentração, a maneira como Davi ria primeiro e mais alto. Eventualmente, Davi vagou para mais perto. "Por que você parece triste?" perguntou ele de repente.
Eduardo hesitou, depois respondeu com a verdade. Porque eu perdi algumas coisas importantes. Davi considerou isso. Você perdeu elas? Sim, disse Eduardo baixinho. Eu perdi. Davi assentiu, satisfeito, e voltou para o irmão. A simplicidade da troca quase o desfez. Quando a hora acabou, Sofia reuniu os meninos e anunciou que era hora de ir. Eduardo levantou-se, resistindo ao instinto de pedir por mais. Obrigado, disse ele a Sofia, por me deixar estar aqui. Isso foi por eles, respondeu ela uniformemente. Não por você. Ele aceitou aquilo. Naquela noite, Eduardo sentou sozinho em seu apartamento, o silêncio mais pesado do que nunca. Ele entendia agora que a reconciliação não era algo que ele podia exigir ou negociar. Era algo que teria que ser conquistado lentamente, silenciosamente, através da consistência em vez de palavras. Pela primeira vez ele não se sentia poderoso, sentia-se responsável. E essa percepção, desconfortável e humilhante como era, marcou o verdadeiro começo de tudo o que se seguiria. O tempo começou a se esticar de maneiras desconhecidas após aquele primeiro encontro supervisionado. Eduardo aprendeu rapidamente que o progresso não seria marcado por avanços dramáticos ou declarações emocionais, mas por repetições silenciosas que testavam sua paciência mais do que qualquer negociação jamais testara. Ele voltou ao parque na semana seguinte, no minuto exato que Sofia especificara, resistindo ao impulso de chegar cedo novamente, entendendo que até a ansiedade poderia parecer pressão em uma situação tão frágil. Lucas e Davi reagiram à presença dele com a mesma neutralidade calma de antes. Eles o reconheceram, depois voltaram aos seus jogos, construindo histórias elaboradas com gravetos e pedras, narrando-as em vozes tão parecidas que Eduardo, às vezes, perdia a noção de qual menino estava falando. Ele ouvia atentamente, memorizando as diferenças de qualquer maneira, as mudanças sutis no tom e na expressão que os tornavam indivíduos em vez de reflexos. Sofia permanecia por perto, sempre à vista, sua presença firme e vigilante. Ela não interferia, mas também não relaxava. Eduardo podia sentir a atenção dela nele, não como suspeita, mas como uma vigilância nascida de anos passados, protegendo o que mais importava. Ele entendia agora que a confiança para ela não viria de desculpas ou esforço visível, mas da ausência de decepção ao longo do tempo. Gradualmente, os meninos começaram a incluí-lo, sem cerimônia. Lucas pediu que ele segurasse uma ponta de um graveto enquanto equilibrava outro no topo. Davi ofereceu a ele um carrinho, depois pegou de volta imediatamente, rindo da própria indecisão. Eduardo aceitou ambos os gestos sem ler demais neles, lembrando a si mesmo que as crianças seguiam em frente instintivamente, sem a hesitação que os adultos carregavam como armadura. Uma tarde, Davi tropeçou e ralou o joelho. O ferimento era menor, mas o susto não. Ele congelou, olhos arregalados, respiração presa em algum lugar entre a surpresa e a dor. Eduardo levantou-se instintivamente, depois se conteve, olhando para Sofia pedindo permissão. Ela assentiu uma vez. Eduardo agachou-se ao lado de Davi, cuidadoso para não sobrecarregá-lo. Dói, disse Davi, mais ofendido do que ferido. Eu sei, respondeu Eduardo gentilmente, mas vai passar. Davi o estudou por um momento, depois se inclinou para mais perto, permitindo que Eduardo o firmasse até que a ardência inicial diminuísse. O momento durou apenas segundos, mas deixou Eduardo abalado, agudamente ciente de quão facilmente a confiança podia ser oferecida e quão devastador seria perdê-la novamente. Mais tarde naquela noite, Eduardo cancelou um jantar de negócios
sem explicação. Não foi uma decisão estratégica ou uma troca calculada. Simplesmente parecia errado priorizar qualquer outra coisa enquanto o eco daquele pequeno momento desprotegido ainda pairava em sua mente. Mudanças seguiram silenciosamente. Ele ajustou sua agenda, delegando responsabilidades que antes guardava obsessivamente. Sua assistente notou, depois seus sócios. Perguntas foram feitas, moldadas como preocupação, como curiosidade, como conselho. Eduardo respondeu brevemente e sem defensiva. Pela primeira vez, ele não sentia necessidade de justificar suas escolhas. Sofia notou as mudanças também, embora nunca comentasse sobre elas diretamente. O que ela mais notava era o que não acontecia. Eduardo não pressionava por visitas não supervisionadas. Ele não perguntava sobre custódia ou direitos. Ele não falava do futuro como se lhe fosse devido. Ele aparecia, ficava dentro dos limites definidos para ele e ia embora quando solicitado, mesmo quando os meninos protestavam baixinho na hora da partida. Uma noite, enquanto preparava o jantar, Lucas fez uma pergunta que parou as mãos dela no meio do movimento. "O Eduardo vem amanhã?" Sofia hesitou, depois respondeu cuidadosamente. "Sim." Lucas assentiu, satisfeito, e voltou ao seu desenho. A simplicidade da troca a perturbou mais do que ela esperava. Ela percebeu que, sem anunciar, sem buscar permissão, os meninos haviam começado a incluir Eduardo em seu senso de normalidade. A percepção a assustou, mas também a forçou a reconhecer algo que resistira a admitir. Eduardo não estava tentando reivindicar o passado. Ele estava construindo algo novo, pacientemente e sem garantias. E pela primeira vez desde a gala beneficente, Sofia permitiu-se considerar que esse processo lento e cuidadoso poderia não terminar em decepção afinal, mas em uma forma de estabilidade que nenhum deles jamais conhecera. A mudança tornou-se perceptível não através de um único momento dramático, mas pelo acúmulo de pequenas escolhas deliberadas que lentamente alteraram a forma de seus dias. Eduardo parou de pensar em termos de marcos e começou a pensar em termos de presença. Ele não contava mais quantas visitas haviam passado sem incidentes ou o quão perto estava de ser confiável. Em vez disso, focava em estar exatamente onde deveria estar, exatamente quando deveria estar, sem expectativa de recompensa. Os meninos começaram a reconhecer essa consistência de maneiras que pareciam sutis e profundas. Eles o cumprimentavam mais facilmente agora, não mais parando para avaliar se ele pertencia ao espaço. Lucas começou a explicar as regras de seus jogos sem ser solicitado, ficando visivelmente frustrado se Eduardo entendesse errado, enquanto Davi tinha um prazer silencioso em corrigi-lo com autoridade séria. Eduardo aceitava a instrução deles com atenção genuína, permitindo-se ser ensinado, ciente de que essa inversão de papéis importava mais do que qualquer autoridade que ele pudesse afirmar. Sofia observava essas interações de perto, sua vigilância nunca diminuindo totalmente. Ela notava como Eduardo nunca interrompia os meninos quando falavam, como esperava que terminassem mesmo quando as histórias divagavam ou se repetiam. Ela notava como ele lembrava de pequenos detalhes, como qual menino odiava usar a jaqueta fechada até o topo e qual insistia em amarrar os sapatos sozinho, mesmo que levasse muito tempo. Eram gestos não para impressionar, mas hábitos se formando naturalmente, e isso a assustava mais do que um esforço calculado teria assustado. A tensão chegou silenciosamente, como frequentemente acontecia, na forma de inconveniência. O trabalho de Eduardo começou a exigir mais dele novamente.
Uma série de problemas inesperados requereu sua atenção, e a pressão para retornar ao seu ritmo antigo foi imediata e implacável. Seu telefone tocava constantemente, e-mails se multiplicavam. A expectativa de que ele, mais uma vez, colocaria todo o resto em segundo plano parecia quase automática para aqueles ao seu redor. Desta vez, ele não cedeu. Ele saía das reuniões mais cedo. Recusava convites que antes teria aceitado sem hesitação. Quando questionado, não oferecia explicações elaboradas, apenas recusas calmas que não deixavam espaço para negociação. A resistência veio rápida, embrulhada em preocupação e descrença, mas Eduardo a absorveu silenciosamente, ciente de que cada limite que ele mantinha agora era um limite que ele um dia falhara em respeitar. Os meninos sentiram a mudança antes de Sofia. Uma tarde, Lucas perguntou a ele diretamente: "Você vai desaparecer como as outras pessoas fazem?" A pergunta pousou sem malícia, dita com a honestidade direta de uma criança que aprendera a observar padrões. Eduardo não respondeu imediatamente. Ele se ajoelhou na frente dele, abaixando-se ao nível dos olhos, garantindo que suas palavras não parecessem desdenhosas ou apressadas. "Não", disse ele cuidadosamente. "Eu vou ficar." Lucas estudou o rosto dele atentamente, procurando por algo invisível. Então ele assentiu, aparentemente satisfeito, e voltou ao seu jogo. Sofia ouviu a troca a uma curta distância, o peito apertando dolorosamente. Naquela noite, muito depois de os meninos estarem dormindo, ela repassou o momento de novo e de novo, reconhecendo o peso do que fora perguntado e do que fora prometido. Ela finalmente falou quando Eduardo estava se preparando para sair. "Eles estão começando a confiar em você", disse ela baixinho. Eduardo encontrou o olhar dela. "Eu sei." "E se você quebrar essa confiança?", continuou ela, a voz firme, mas com pontas de medo. "Não vai apenas machucá-los, vai desfazer tudo." "Eu não vou", respondeu ele simplesmente. "Não porque eu queira algo de você, mas porque eu sei o que perder ele significaria." A sinceridade na voz dele não deixou espaço para discussão, apenas incerteza sobre o que viria a seguir. Dias viraram semanas, e a estrutura ao redor das interações deles afrouxou levemente, não por pedido, mas por entendimento mútuo. Eduardo teve permissão para buscar os meninos no parque uma vez, depois 2. Momentos curtos e claramente definidos que pareciam enormes em suas implicações. Cada vez ele os devolvia exatamente quando prometido, resistindo a todo instinto de demorar ou estender o tempo. Uma noite, Davi adormeceu no banco de trás durante o trajeto de volta para o apartamento de Sofia. Eduardo o carregou para dentro com cuidado, ciente da confiança silenciosa colocada em seus braços. Davi se mexeu brevemente, murmurando algo ininteligível. Depois se acomodou novamente, a mão pequena agarrando a jaqueta de Eduardo sem intenção consciente. Sofia assistiu da porta, a emoção apertando sua garganta. Naquele momento, ela entendeu que a parte mais difícil não era mais manter Eduardo à distância. Era aceitar que a presença dele estava se tornando real, enraizada e potencialmente permanente. E permanência, ela sabia, era a única coisa que ela nunca se permitira esperar de novo. As consequências das escolhas de Eduardo não podiam mais ser contidas dentro dos limites tranquilos de parques e visitas cuidadosamente cronometradas. O que começara como pequenos ajustes em sua agenda cresceu lentamente para ausências visíveis que outros notavam e questionavam. Seus colegas, acostumados à sua disponibilidade constante e controle decisivo, começaram a sentir que algo fundamental havia mudado,
mesmo que ainda não entendessem o porquê. Reuniões eram encurtadas ou delegadas. Viagens de negócios eram adiadas, depois silenciosamente canceladas. Eduardo parou de atender ligações durante certas horas e, pela primeira vez em anos, não se explicava depois. A princípio, isso foi tratado como uma anomalia temporária, uma indulgência dada a um homem que merecia sua reputação. Então a indulgência acabou. O confronto veio numa tarde comum de dia de semana, moldado como uma discussão, mas inequivocamente carregado de pressão. Sócios senhores sentaram-se à frente dele, vozes calmas, expressões cuidadosamente neutras, cada frase em camadas de preocupação disfarçada, de estratégia. Eles falaram de imagem, de presença, de liderança, de comprometimento. Eduardo ouviu sem interromper, sua postura relaxada de uma maneira que os perturbava mais do que a defensiva teria. Quando chegou a sua vez de falar, ele não levantou a voz nem se justificou com números e projeções, como faria antigamente. Minhas prioridades mudaram, disse ele simplesmente. A sala ficou quieta. Um deles se inclinou para a frente. Esta empresa requer foco total. Eduardo encontrou o olhar dele firmemente. Meus filhos também. As palavras pareceram finais no momento em que saíram de sua boca. A reação foi rápida. Avisos se seguiram sutis no início, depois mais explícitos. Sugestões de que ele desse um passo atrás, de que considerasse se poderia continuar em seu papel no mesmo nível de envolvimento, de que talvez outra pessoa devesse assumir temporariamente a liderança. Eduardo ouviu tudo. Ele não argumentou. Quando contou a Sofia naquela noite, o peso daquilo pressionou fortemente sobre ambos. Ela ouviu em silêncio enquanto ele explicava o que estava acontecendo, as mãos repousando soltas no colo, a expressão ilegível. Você não tem que fazer isso, disse ela finalmente. Eu nunca te pedi para desistir da sua vida. Eduardo balançou a cabeça. Eu desisti dela no dia em que escolhi não te ouvir, respondeu ele baixinho. Só estou finalmente prestando atenção no que importa. Os meninos sentiram a tensão sem entender a fonte. Lucas ficou mais quieto por alguns dias, observando Eduardo mais de perto, como se procurasse sinais de mudança. Davi fazia perguntas que não fizera antes, simples, mas afiadas, que cortavam qualquer tentativa de distração. Você vai embora? Perguntou ele uma noite enquanto Eduardo o ajudava a vestir a jaqueta. Eduardo pausou, depois se ajoelhou para encará-lo. Não, disse firmemente. Eu não vou embora. Davi o estudou por um longo momento, depois assentiu, aparentemente satisfeito, embora a pergunta pairasse no ar muito tempo depois. O ponto de ruptura veio mais cedo do que o esperado. Uma ligação de fim de tarde de Sofia interrompeu uma das reuniões de Eduardo. A voz dela estava calma, mas tensa. Davi caiu na escolinha, disse ela. Não é grave, mas ele está assustado. Eu não consigo chegar lá imediatamente. Eduardo levantou-se antes que ela terminasse a frase. Ele chegou à clínica antes de Sofia, encontrando Davi sentado rigidamente numa pequena maca de exame, lágrimas riscando suas bochechas, apesar do esforço para ser corajoso. No momento em que Davi o viu, estendeu os braços sem hesitação. Eduardo o segurou, murmurando tranquilidade, absorvendo o tremor no corpo pequeno, agudamente ciente de quão instintiva a confiança parecia. Quando Sofia chegou e os viu juntos, algo na expressão dela mudou. Um reconhecimento silencioso que ela não podia ignorar. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Sofia finalmente permitiu que seu medo viesse à tona. Eles estão apegados agora, disse ela suavemente. Se isso desmoronar, eles não vão entender o porquê.
Eduardo não correu para confortá-la com promessas. Ele falou com cuidado, deliberadamente. Eu já perdi eles uma vez, disse ele. Eu não vou sobreviver a fazer isso de novo. Na manhã seguinte, Eduardo tornou sua decisão oficial. Ele se afastou de seu papel, não dramaticamente, não publicamente, mas decisivamente. O anúncio enviou ondas através da empresa, especulações seguindo imediatamente, mas Eduardo prestou pouca atenção. Pela primeira vez, ele não sentiu vontade de se defender para pessoas que nunca entenderiam completamente. O que importava era o apartamento tranquilo, onde 2 meninos esperavam que ele chegasse, onde a confiança era frágil e não dita, e onde a presença dele significava mais do que a autoridade jamais significara. Sofia o assistiu caminhar por esse caminho com uma mistura de medo e admiração, percebendo que o homem que uma vez a dispensara com uma única frase estava agora desmontando seu próprio império peça por peça para provar que não iria embora novamente. E pela primeira vez desde a gala beneficente, ela se permitiu acreditar que essa história poderia não terminar em perda, mas em algo muito mais difícil e muito mais raro. Ficar. A quietude que seguiu a decisão de Eduardo pareceu quase irreal, como se o mundo tivesse dado um passo cauteloso para trás para ver o que aconteceria a seguir. Não houve manchetes dramáticas, nem aplausos repentinos ou condenação, apenas uma mudança constante no ritmo de seus dias. As manhãs não começavam mais com ligações urgentes ou reuniões apressadas, mas com o som de vozes pequenas discutindo sobre o café da manhã e o caos suave de preparar 2 meninos de 4 anos para o dia. Lucas e Davi se adaptaram rapidamente, como as crianças frequentemente faziam, quando a consistência finalmente substituía a incerteza. Eles pararam de perguntar para onde Eduardo tinha que ir e começaram a assumir que ele estaria lá. Eles discutiam sobre quem sentava ao lado dele, competiam por sua atenção com histórias exageradas e reclamavam alto quando ele tentava fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eduardo aprendeu a ouvir totalmente, a largar as coisas quando eles falavam, a tratar as palavras deles como importantes, simplesmente porque importavam para eles. Sofia assistia à mudança com uma mistura de alívio cauteloso e medo persistente. Ela passara anos construindo uma vida onde a decepção era gerenciável porque as expectativas eram baixas. Permitir a esperança de volta parecia perigoso, como ficar muito perto de um precipício. Ainda assim, ela não podia ignorar o que via. Eduardo aparecia não apenas para os meninos, mas para os momentos banais que compunham a vida real. Ele ficava quando os dias eram monótonos, quando os humores eram imprevisíveis, quando nada impressionante ou heróico era exigido dele. Uma tarde, enquanto caminhavam para casa voltando do parque, Lucas deslizou a mão na de Eduardo sem pensar, seu aperto pequeno, mas confiante. Davi seguiu imediatamente, agarrando a outra mão de Eduardo, rindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eduardo congelou por um breve segundo, depois continuou andando, com medo de que qualquer reconhecimento pudesse estilhaçar o momento. Sofia caminhava ao lado deles, o peito apertando dolorosamente ao perceber quão perfeitamente os meninos o haviam aceitado em seu mundo. Mais tarde naquela noite, quando o apartamento estava quieto e os meninos dormiam, Sofia e Eduardo sentaram em pontas opostas do sofá, o espaço entre eles preenchido por pensamentos que nenhum dos dois vocalizara ainda. Você não precisava desistir de tanto, disse Sofia suavemente.
Você já perdeu o suficiente por causa de um erro. Eduardo olhou para ela firmemente. Eu não perdi nada de que eu precisasse, respondeu ele. Eu perdi a versão de mim mesmo que achava que estar certo importava mais do que estar presente. A honestidade na voz dele deixou Sofia sem resposta. Ela percebeu então que o que a assustava mais não era mais a possibilidade de que ele fosse embora, mas a realidade de que ele estava ficando, de que estava construindo algo sem exigir reconhecimento ou controle. O passado não desapareceu. Havia conversas difíceis à frente, momentos de dúvida e cicatrizes que nunca desapareceriam totalmente. Mas o peso daquele passado não pressionava mais cada decisão. Tornara-se parte da história, em vez da força que a definia. Semanas viraram meses, e os meninos começaram a chamar Eduardo de papai, sem cerimônia ou permissão, como se a palavra tivesse simplesmente encontrado o seu lugar. Eduardo nunca os corrigiu, nunca celebrou o momento em voz alta, mas cada vez que ouvia, sentia a confirmação silenciosa de que estava exatamente onde precisava estar. Uma noite, enquanto o sol baixava e pintava o apartamento com uma luz quente, Sofia estava na janela observando Lucas e Davi brincarem no pátio lá embaixo, a risada deles subindo facilmente através do vidro aberto. Eduardo juntou-se a ela, ficando perto, mas sem tocar. Sabe, disse Sofia calmamente, eu passei anos pensando que aquela frase que você disse acabou com tudo. Eduardo assentiu. Quase acabou. Mas não acabou, continuou ela. Ela me mostrou quem você era na época e quem você escolheu ser agora. Ele se virou para ela, a expressão aberta e firme. Eu não espero que você esqueça. Eu não vou, respondeu ela. Mas eu não quero viver dentro daquele momento para sempre. Eduardo estendeu a mão para ela lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Ela não se afastou. Os dedos dela se fecharam em volta dos dele, hesitantes, mas reais. Lá fora, os meninos correram em direção ao prédio, chamando pelos dois ao mesmo tempo. Eduardo sorriu, uma expressão genuína e desprotegida que uma vez teria parecido estranha. Às vezes, uma frase é suficiente para destruir uma vida. E às vezes, assumir essa frase, aprender com ela e escolher diferente todos os dias depois disso, torna-se a fundação de algo mais forte, mais quieto e muito mais honesto do que qualquer certeza jamais construiu. Desta vez ninguém fingiu estar certo. Eles escolheram ficar juntos.